te louvamos e te agradecemos pela situação confortável que temos diante de Ti. Obrigada, meu Senhor. Obrigada pelo perdão de pecados, obrigada pelo sangue de Cristo derramado em nós. Obrigada pela alegria que temos em desfrutarmos a comunhão com os nossos irmãos. Obrigado pela Tua palavra que corre sobre um rio sobre as nossas vidas. Obrigada, meu Senhor, por estarmos ávidos, por querermos mais e mais de Ti. Obrigada pela ação do Teu Espírito dentro das nossas vidas. E nós sabemos que estamos numa guerra, Deus. E precisamos entendermos e compreendermos o que estamos vivendo. E precisamos estar alertas. E precisamos ter o armamento correto, a força belicosa acertada, Pai. Então nós te pedimos em nome de Jesus. Nós cremos que somos mais que vencedores. E nós precisamos aprender aos Teus pés como vencer neste mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2. Nós sabemos que Satanás, ele é ardiloso e ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual devemos resistir firmes, diz a Escritura, firmes, firmes. E o que nós temos que entender todos os dias é que o Senhor Deus, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos ajudado e Ele tem nos abençoado para que nós possamos estar livres de todo o obscurecimento e a força das trevas, para que a nossa visão possa ser um pouco mais ampla. Porque o perigo não está nas coisas esclarecidas e claras. O perigo está nas coisas encobertas. O perigo não está em coisas que é clara, é óbvia. O perigo está naquilo que está camuflado, aquilo que está oculto dos nossos olhos. Em 2 Samuel capítulo 2, versículo de número 12, eu quero que você leia comigo. 2 Samuel capítulo 2, versículo de número 12. Amém? Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi. E se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon, e pararam deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro e cravou-lhe a espada do lado, e caíram juntos, por isso se chamou aquele lugar Reucate Azurim, que está junto a Gibeon. Podemos assentar. Eu gostaria de convidar você para entender muito bem a situação daquilo que estava acontecendo. Então vamos entender um pouquinho a história. Saul é coroado rei, ungido rei de Israel. Saul é reprovado, Deus não quer mais Saul. Levanta Davi, e você conhece a trajetória um pouco de Davi. Davi vence o gigante, começa a ascensão, Saul começa a ter inveja, começa-se então uma jornada de perseguição. Saul morre em uma batalha da qual Davi estava livre nela, e Davi começa então a assumir o reino, e Davi começa a tomar posse de algumas batalhas e vencer, e é ungido rei de Judá. O que acontece? Abner, que era general lá do outro lado de Saul, pega um dos filhos e faz dele rei, um dos filhos de Saul. Então vamos entender o seguinte: de um lado, Judá coroa, unge Davi rei. De outro lado, quando morre Saul, levanta-se Abner, general. Quem era o nome do general do exército de Davi? Joabe.
e do exército de Saul, Abner. Então Abner vê que Saul morreu e levanta um dos filhos para poder governar. Então o país começa a ficar dividido. Quem que ganha quando o país fica dividido? Os inimigos. A casa dividida, quem é que ganha? Quando sua casa está dividida? Satanás. Quando pessoas se dividem, quem é que ganha? É o inimigo. Começa-se então, Judá e grande parte, Davi, e o resto, Isbosete, por Abner. Tá tudo bem. Então vamos lá, vamos competir para ver se quem é que vai liderar sobre tudo. Azael era um dos irmãos, o filho da irmã de Davi. Ele era filho de Zeruia, e ele era um moço muito bom, e trabalhava junto com o irmão Joabe. E Abner era um soldado muito experimentado. Você sabe que para trabalhar com Saul não era fácil. Saul, ele mandava matar, ele mandava fazer, ele mandava acontecer. Ele era muito articulado, ele era muito maldoso. E Abner conhecia, por ser capitão e general, todas as estratégias de guerra. E Abner era muito bom no que fazia. Ele era um general à altura de Joabe. Joabe era general de Davi. Abner era general de Saul. Eles estavam à altura um do outro. Abner era também muito bom. Nós somos bons naquilo que fazemos. Mas existem coisas que Satanás também é muito bom naquilo que faz. Das nossas desvantagens é nós acharmos que Satanás é péssimo em tudo aquilo que faz. Satanás é muito bom em algumas coisas. O nosso inimigo é muito bom em algumas coisas que faz. E muitas vezes nós não levamos isso em consideração. E é por isso que muitas vezes nós não estamos tão atentos e tão alertas com coisas que acontecem conosco. Não fazemos, aquela ligação, aquela sondagem adequada de fazer uma aliança. Tipo, isso aqui é isso, aquilo é aquilo, deixa eu ver isso, deixa eu analisar isso. Sabe uma das coisas que Satanás, ele é muito bom? É ele fazer com aquilo que você pensa, seja a sua verdade absoluta. Ele é muito bom nisso. Ele é muito bom em fazer com aquilo que sentimos se tornar a nossa verdade absoluta. E nós, muitas vezes, ignoramos isso. Por exemplo, ele faz com que uma pessoa que está vivendo uma aflição sinta-se engodada e encoberta por ela, sem saída. Ele faz com que uma pessoa que está passando por um problema sinta de tal forma aquele problema em seu exercício de contaminação e progresso, se tornar tão forte que aquela pessoa acha que acabou tudo, que não tem mais jeito, que ela está totalmente embaraçada. Ele faz com que pessoas que cometem erros acreditem, mesmo sabendo que o perdão é divino e que o perdão é uma ordenança, e que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Mesmo ele sabendo disso, nos erros dele, ele acha que ele não tem mais chance para ele acha que não tem mais possibilidade, e que nada para ele vai dar mais certo. Satanás é um expert em fazer com que algo que era apenas uma insinuação, era apenas um levante, se tornar uma verdade absoluta. E nós, eu falo nós, eu e você, somos totalmente despreparados nos ardis de Satanás. Paulo disse isso. Paulo disse, gente, não vamos ignorar os ardis do inimigo, ou seja, todas as tramas e aquilo que ele pode fazer com aquilo que ele consegue. Isso é só uma das coisas que ele pode fazer. Por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, que nós precisamos tomar cuidado com os pensamentos e tudo aquilo que Satanás levanta em nossa mente, que a nossa mente é a nossa fortaleza, e ele entra e ele fala com todo aquele levante, com toda aquela certeza e convicção,
para que nós possamos julgar e analisar aquilo que nós estamos pensando à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus. Fica aberto aí, em 2 Samuel. Uma coisa muito importante que eu e você precisamos entendermos e compreendermos todos os dias da nossa vida e entendermos isso de uma forma absoluta, concreta e compreendermos isso, e isso é fato para mim e para você. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante em 2 Coríntios 10, 5. Ele leu 4 comigo. No 13 ele diz assim, 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, ou seja, sendo gente, não podemos militar como gente. Ou seja, tudo é espiritual. 2 Coríntios 10, 3, ele diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, a nossa milícia, a nossa força belicosa é espiritual. Tudo tem a ver com o espiritual, tudo tem a ver com o espiritual. Aí ele diz assim no versículo de número 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, Paulo usa uma linguagem militar. O que eram as fortalezas? Eram cercos que faziam-se sobre as cidades, os muros. E ele diz assim, destruindo os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Satanás levanta argumento e ele levanta com altivez. Ele levanta com uma força convicta. Ele levanta com aquele peso, com aquela gravidade. Ele nunca vai chegar para lançar uma dúvida no seu coração sobre o que você sabe de Deus, sobre o que você conhece de Deus, dizendo assim, mas será que? Não, assim como ele disse para Eva, certamente vocês serão deuses. Toda vez que Satanás levanta contra a nossa mente, ele levanta com todos os seus ardis, com todas as suas convicções, querendo derrubar aquilo que você sabe de Deus, aquilo que você sabe não porque você ouviu, você sabe porque você viveu, você sabe porque você experimentou, você sabe porque você conhece Deus. E os argumentos dele são tão poderosos que ele faz com que você comece a se sentir, a ser dominado, a ser comprometido por aquela sensação. Inicialmente era só uma sensação, de repente começa a tomar conta de você, e quando você vê, aquilo já tomou conta das suas atitudes. E ele diz assim, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Volta comigo em 2 Samuel 2. Levando cativo. Diga, os meus pensamentos devem ser cativos. Agora não são somente os seus pensamentos que tem que ser cativo. O seu entendimento. Ou seja, você precisa analisar uma situação e entender. Pastora, por onde eu começo? É tão simples você entender um problema. Você começa com 2 perguntas. O que Deus quer e o que o diabo quer. Essas 2 perguntas já vão abrir para você um horizonte enorme. O que é que Deus quer e o que o diabo quer? Dá para você entender isso? O que é que Deus quer? Se você quiser trocar, o que é que Deus gosta, o que é que o diabo gosta? Com essas 2 perguntas, você vai abrir o seu entendimento e você vai começar a compreender algumas coisas. Por quê? Porque Satanás, quando ele entra para levantar um pensamento na mente de uma pessoa, ele começa a usar muitos argumentos e muitas situações. Ele faz com que coisa do passado se levante para fortalecer sua dor. Ele faz com que a insegurança do futuro se levante para fortalecer e te dar certeza. Ele faz com que coisas diante de você, ali no presente, aconteça para que você diga, é isso aí mesmo que eu tenho que fazer. Ele faz com que você se sinta robustecido e totalmente fortalecido numa ideia fixa, Por quê? Porque você sabe que uma das artimanhas da serpente é o encantamento. Ela encanta a sua presa com o seu balançar. E a sua presa fica imóvel, então ela faz o seu bote. Cuidado com as suas ideias fixas. 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 Cuidado. Cuidado quando apenas uma dor é relevante. Cuidado quando apenas um sofrimento é relevante.
Cuidado quando você não consegue enxergar sua dor, mas também os escapes, mas também a palavra, mas também o amor de Deus, mas também as possibilidades. Cuidado quando você enxerga apenas um ato de uma pessoa. Um ser humano não é só um ato. Você não consegue fazer uma sondagem e uma análise da historicidade. Espera aí. Essa pessoa me fez isso agora, mas vamos ver o que ela fez aqui. Cuidado quando você olha só para um defeito de uma pessoa. Você não consegue analisar as qualidades dela. Você não consegue ponderar as qualidades dela. Tudo isso eu estou falando com você de estratégias satânicas. Nós crentes somos um tanto inábeis, um tanto preguiçosos para estudarmos o nosso inimigo. O que nós precisamos entender é que quando Satanás ele se levanta contra nós, ele não se levanta achando que vai perder. Ele se levanta com plano A, B, C, D. Se ele não conseguir desviar, ele faz apóstata. Se ele não conseguir fazer apóstata, ele faz morno. Se ele não conseguir fazer morno, ele faz uma pessoa de coração fechado, soberbo, crente dentro da igreja, mas totalmente inútil. Ele faz, alguma coisa ele quer fazer. Ele não tem uma estratégia só, ele tem inúmeras estratégias. Ele usa de várias artimanhas. E o que o início dessa mensagem eu quero dizer para você: cuidado com ideias obsessivas, cuidado quando você não consegue uma visão ampla de uma situação, e quando a sua visão está totalmente tolhida, e você não consegue enxergar mais nada, somente aquele fato, somente aquele ato. Por que eu começo assim? Porque você vai olhar um moço bom, uma pessoa boa, mas que foi absorvido por uma habilidade, uma coisa boa, matou ele. O moço que eu vou falar com você, não morreu por causa de uma coisa ruim, ele não morreu por causa de um defeito, ele morreu por causa de uma habilidade, de uma qualidade, mas uma habilidade, uma qualidade que havia subtraído ele de tal maneira que ele não conseguia pensar em mais nada. Muito cuidado com a sua mente. Muito cuidado com o seu foco, quando você quer muito uma coisa e aquilo te cega e você não consegue ter essa amplitude, essa visão. Deixa eu ver o que é que Deus quer, deixa eu ver o que Deus quer me ensinar com isso, porque todas as coisas, ou eu creio ou eu não creio, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deus, o que o Senhor quer de mim com isso? O que o Senhor está querendo me mostrar? Eu quero aprender, porque todo tempo é tempo de aprendizado. Deixa eu só recapitular para ver se você entendeu. Satanás vai fazer de todo jeito e maneira com que uma situação absorva você de tal maneira que você fique totalmente amarrado por ela e capturado por essa situação. Quando você estiver amarrado por essa situação, você se tornará obcecado. Você não conseguirá enxergar o seu redor. Você não conseguirá enxergar as tramas, os ardis, e ele envolveu você numa dor, ele envolveu você num problema, ele envolveu você em uma situação, então você está aprisionado. Com isso você vai tendenciar a minguar. Bom, vamos continuar. Na guerra, haviam pessoas muito habilidosas. Você sabe que, por exemplo, os 3 valentes de Davi, os 30 valentes de Davi, eram homens, tinha um que ele cortava um fio de cabelo com a funda, de longe. Agora, tinha um que ele era muito ligeiro. Vamos falar a verdade? Na época, um bom corredor era muito útil numa guerra. Era ou não era? Era ou não era? Uma pessoa que corria, porque eles faziam guerra a pé. E uma pessoa que corria era ótimo. Por quê? Porque ia correndo e matando, correndo. E esse moço era Azael, ele era ligeiríssimo. E a batalha estava acontecendo. E a batalha havia começado pela turma de Saul. E o primeiro exercício de guerra foi: joga 12 que eu jogo 12. Joabe falou: tudo bem, eu lanço 12, você lança 12. O que aconteceu? Todos eles se mataram. Já foram 24 mortos. Tá bom, morreram. Segundo exercício de guerra, vamos sair. Tropa com tropa. Aí o que acontece?
Acontece que Azael fixou no general do outro exército. Você concorda que general é com general? Gente grande é com gente grande. Vai discutir com uma pessoa que é mundana, que é ímpia. E você é crente, é uma pessoa gentil, uma pessoa sensível, uma pessoa que... Você vai ver o estrago que ele faz em você. É muito interessante aquilo que o salmista Davi diz no Salmo 131. Ele diz assim: Senhor, eu não me envolvo em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Davi não estava bem naquela época. Então ele dizia: Senhor, eu estou me protegendo. Você é uma pessoa que sabe se proteger? Você sabe, por exemplo, qual é a hora certa, qual é o momento certo, qual é a hora exata de você manifestar isso, aquilo, usar isso, aquilo ou aquilo outro? Quem sabe você está usando uma habilidade sua de uma forma errada. Quantas pessoas são determinadas e usam a determinação dela para fazer tudo errado? Quantas pessoas são, por exemplo, o filho pródigo, se o pai dele fosse pobre, ele teria se perdido? Não, não tinha bem nenhum, não tinha nada. Você consegue entender que algumas habilidades, elas funcionam na nossa vida para o mal? A gente permite com que elas aconteçam para o mal? Foi isso que aconteceu com Azael. A Bíblia diz assim, que Azael estava do lado que estava ganhando. Versículo de número 17. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. A turma de Davi estava ganhando. Diga: eu faço parte do lado vencedor. Sempre. Por isso que você tem que ficar um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo. Tranquilo no sentido. Do que eu falo tranquilo? De você esperar Deus falar, Deus confirmar, de você saber que você é espiritual, que você tem recurso da fé, você saber que você pode usar os anjos, que você pode contar com o benefício dos anjos, da palavra, do Espírito. Você já faz parte do lado vencedor. Então todo desequilíbrio, todo desespero, é o diabo que quer. Você já faz parte do lado que ganha. Quem concorda com isso? Jesus pisou e nos deu poder para pisar em escorpiões e serpentes. Somos parte do lado vencedor. Temos tudo para vencer, mas o nosso desequilíbrio é a vantagem do inferno. Os nossos envolvimentos e todas as setas e tudo aquilo que o inimigo trama, todo envolvimento para quê? Para que nós nos sintamos o quê? Perdidos. Abner estava perdendo, Joabe ganhando, e Azael percebe e fica muito animado. Muito animado. E ele corria muito. E a Bíblia diz assim no versículo 18: estavam ali os 3 filhos de Zeruia, que é a irmã de Davi, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés como as gazelas do campo. Ele era muito rápido. Muito rápido. Ninguém ganhava dele numa corrida de tropa, num exercício de guerra. Você sabe que foi isso que matou ele? Foi isso que matou ele. E eu quero parar um pouquinho por aqui. Quando o Senhor dá uma resposta para Paulo em Coríntios 12, Paulo diz assim: Senhor, Deus diz para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe o que é isso? Só na fraqueza você vai saber que Deus te ama quando você está fraco, que Deus te ajuda quando você está fraco, que Deus te sustenta quando você está fraco, que Deus é pela sua vida quando você está fraco, e você não precisa sucumbir à revolta, você não precisa sucumbir à soberba, você não precisa sucumbir à amargura. Por quê? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Naquele momento em que você está se sentindo um nada, naquele momento em que as suas emoções e os
os seus sentimentos estão totalmente em frangalhos, Satanás tenta insurgir você e dizer: levanta, faz alguma coisa, corrompe, rebela-se, faz algo. O Espírito Santo diz: não, é neste momento que o Senhor vai poder entregar a você o poder do alto. É neste momento que você vai saber a diferença de unção e coisas humanas. É neste momento que você vai saber a diferença de consolação e euforia. É neste momento que você vai saber o que é ousadia de intempéries emocionais. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. É nos momentos de fraqueza que nós somos alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus, colocando as nossas emoções em ordem e nos ensinando que podemos sim, em um corpo fragilizado, às vezes numa mente compalida, com emoções sofridas, que o Espírito Santo de Deus se coloca dentro de nós, numa posição absoluta, nos levantando e nos ensinando o que é verdadeiramente pisar na cabeça de escorpiões e de serpentes. Quando você passa por momentos de fraqueza, Satanás quer fazer de você um rival à graça de Deus. Ele quer dizer: murmura, ele quer que você diga, ele quer que você viva. Rebele-se, faz as coisas do seu jeito, olha as suas habilidades, olha o seu potencial. Você é bom para falar, você é bom para isso, você é inteligente, você tem dom, você tem talento, você canta. Você, em qualquer outro lugar, em qualquer outra situação, você seria o ó. Aí você diz: Deus, eu não quero ser o ó. Deus, eu só quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Você sabe que se o cristão entendesse que o problema dele, vamos dizer essa palavra problema, é com Deus e não com mais ninguém, ele não caía nas ciladas de Satanás. Satanás diz: olha as suas habilidades, olha as suas habilidades. Você é bom no que você faz. Você é bom, você está aguentando isso. Você está suportando isso. Olha, não, se insurja, se levante, sabe? Dá um rumo na sua vida. Olha as suas habilidades, você pode correr. Você pode fazer algo com isso que você tem. Aí é hora de eu e você olharmos para Satanás e dizermos: Satanás, eu não tenho só habilidade, eu tenho muitas fraquezas e eu tenho que ser fiel ao Deus das minhas fraquezas. O seu Deus é o Deus das suas fraquezas. Por isso que muitas pessoas hoje estão falidas e fracassadas, porque abandonaram o Deus das fraquezas. O nosso Deus é o Deus das nossas fraquezas. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira o Espírito Santo intercede por nossas fraquezas, porque não sabemos como pedir. Ele é o Deus das nossas fraquezas e por isso não nos envergonhamos delas. E quando elas estão em evidência, vamos amar o Deus que nos ama em nossas fraquezas. Vamos servir o Deus que nos abençoa em nossas fraquezas. Quando eu falo de fraqueza, eu não falo de pecado, eu falo das nossas verdades. Ser humano, gente. Sabe como eu vejo alguém que abandona o método de Deus pela habilidade? Eu vejo como alguém ingrato. Eu vejo como alguém que não conhece como Deus trabalha. As nossas habilidades, elas são muito boas, porque elas foram plantadas, cedidas por Deus, melhoradas pelo Espírito Santo, limpas pela palavra, por isso são habilidades. Só que jamais nós podemos fazer das nossas habilidades um meio para pecarmos. E se você não tivesse? E se você não tivesse dinheiro, posição, argumentação, você faria a mesma coisa? Não. Então, não faça da sua habilidade um veículo para errar. Não faça isso.
Por quê? Porque na minha fraqueza e na sua fraqueza Deus se manifesta. É ali, é naquele momento que nós vamos enxergar verdadeiramente o poder, onde as nossas habilidades são sucumbidas diante do grande poder de Deus. E você vai olhar e vai dizer como Paulo: então eu me alegro nas injúrias, nas perseguições. Por quê? Porque o poder do Senhor me aperfeiçoa na fraqueza. Não recuse momentos em que Deus é Deus na sua vida. Não recuse momentos em que Deus é Deus na sua vida, em que você não pode, você não consegue, não dá, não funciona, mas aí você olha para Ele e diz: Senhor, eu não tenho condições, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu farei você conhecer o meu poder, aperfeiçoando-se, ganhando forma, é na sua fraqueza. Diga comigo: fraqueza ou habilidade? As duas. Só que tem a hora certa. O almoço é o almoço, café da manhã é café da manhã. Não misturem as coisas. Quando eu vou usar a minha habilidade, pastor? Essa é outra mensagem. Hoje falamos o perigo de você fazer da sua habilidade um meio de sua condução. Vou dizer de novo. Se o filho pródigo não tivesse um pai afortunado, não teria se perdido. Cuidado com as suas habilidades e com o seu potencial. Ele pode fazer você sucumbir. Muito cuidado. Às vezes nós achamos que o perigo está do lado de fora. Muitas vezes o perigo está dentro de nós mesmos. E isso é na maioria das vezes. Às vezes acha que ele capturando, aprisionando ou matando Abner, acabou aquilo. Porque se ele matasse Abner, acabaria a guerra. Só que ele era bom dos pés, mas não era bom na milícia. Você consegue entender? O homem corria bem, mas na espada e na lança não era tão bom, ele não era um general. Sabe o que o foco da sua habilidade faz com você? Faz com que você ignore as coisas que você não é tão bom assim. Ou nós somos bons em tudo? Somos bons em tudo, irmãos? Claro que não. Somos bons em tudo. Quando você foca na sua habilidade, quando você foca, você começa a se ensoberbecer, você começa a se achar, você começa a se sentir, e aí a soberba começa a cegar você para aquilo que você não é bom. Abner não era, Azael não era bom na força belicosa, ele não era bom no confronto pessoal, ele era bom para correr. Quem era bom no confronto pessoal era Joabe, ninguém ganhava de Joabe. Ele não era bom, mas ele não considera por quê? Porque ele corria bem. Então se ele corresse bem, ele poderia matar Abner. Não poderia. Ele poderia capturar Abner, também não. Ele se esqueceu que Abner era general de quem? Do terrível, perverso Saul. Ele estava correndo atrás de um general. E ele era apenas um soldado, o general era o irmão dele. Quando você se esquece das suas fraquezas, você se esquece das suas limitações, você se esquece. E você começa a focar apenas no que você é bom, apenas no que você é bom, apenas no que você é bom. Você é engolido pela sua soberba. E você começa a ignorar, você começa a não entender, a não compreender que você está correndo risco. Será que você consegue entender isso? Habilidades não devem fazer você negligenciar limitações. Você pode repetir isso? Jamais. Habilidades nunca devem fazer você ignorar suas limitações. Elas sempre andarão juntas. O Espírito Santo sempre estará comigo e com você. E elas sempre irão conviver juntas, abençoadas. Sempre. Limitações e habilidades podem conviver juntas. Sempre. Sem problema algum. As nossas limitações e as nossas habilidades podem conviver juntas. E devem conviver juntas. E as duas devem ser consideradas.
Precisamos analisar antes de fazermos alguma coisa. Precisamos pensar e repensar. Por quê? Porque é nas nossas limitações que nós conseguimos nos nortear. Tá, eu já sei no que eu sou hábil, eu já sei no que eu sou bom, e eu preciso tomar cuidado às minhas limitações. Elas precisam de mim, elas precisam que eu valorize. Pastor, eu não gosto das minhas limitações, mas elas fazem parte de você. Ou você acha que depois que você se converteu? Não. Depois que você recebeu o Espírito Santo? Também não. Depois que você foi batizado em línguas? Não. Depois que você recebeu dons? Não. Você ficou 100% perfeito? Quem de nós? Por que as limitações continuam? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É por meio das nossas fraquezas que Deus é manifesto em nós. Não é na sua habilidade, mas na sua fraqueza. Amém? Vamos parar de olhar para as nossas fraquezas e limitações como se fosse um câncer. Suas limitações não é o seu câncer. Por que Satanás tem aproveitado as limitações para fazer das limitações sentenças condenativas de miséria para muitos cristãos? Porque os cristãos não conseguem entender que limitação faz parte do ser humano. Somos seres humanos e temos limitações, e daí? Qual é o problema, meu irmão? Não somos bons em tudo. Somos limitados. E quem não tem uma trave que quer tirar o cisco do meu olho? Hã? Quem? Quem? Quem quer tirar o cisco do seu olho? Só quem tem trave. Quem tem cisco também não tira cisco do seu olho. É só quem tem trave, quem não está enxergando nada. Em nome de Jesus, suas limitações glorificam a Deus. Suas limitações é o lugar onde Deus opera na sua vida. Paulo aprendeu isso. Azael recebe um conselho, mas não escuta. A Bíblia diz assim no versículo de número 19. E Azael perseguiu Abner e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. Determinado. Cuidado com a sua determinação. Existe gente que está colocando a vida a perder porque é determinado. Como isso acontece? Acontecendo, olha aqui. Cuidado com a sua determinação. Se você está caminhando para um precipício, sua determinação é sua derrota. Sua determinação, ela deve ser respaldada, sarada, santificada, observada, analisada e focada no reino de Deus. Cuidado com a sua determinação. Você não escuta ninguém, você não escuta Deus, você não escuta o Espírito Santo, você não escuta a vida, você é determinado. Ele estava tão focado e tão determinado, por quê? Porque corria bem. Peraí, eu corro bem, mas não sou bom no confronto. Era só ele pensar isso aí. E aí quando eu chegar diante do homem, o que eu vou fazer? Mas ele falou, se eu alcançar vai dar certo. Pensamento positivo, positivo, positivo. Crente não vive de pensamento positivo. Crente vive de rudimento, de base. Você não pode basear a sua vida e dizer assim, vai dar certo. Tudo vai dar certo, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Tudo dá certo quando começa certo. Se começou certo, vai dar certo. Não começou certo, não vai dar certo. E tem gente que tem pensamento positivo, ele está na direção errada, usando ferramentas erradas, agindo de jeito errado, e ele diz, não, porque vai dar certo, porque eu sou feliz, porque vou ser feliz, porque vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Você acha que realmente Satanás respeita pensamentos positivos? Não. Satanás o quê? Ele se prostra diante do poder, da verdade, da palavra. Não é só porque eu acho que vai dar certo, que vai dar certo. A determinação de uma pessoa pode ser a causa da destruição dela. E Azael estava determinado atrás daquele homem. E o homem vira para trás e faz a pergunta, é você, Azael? Só podia ser um atrás dele, só quem corria daquele jeito. Os pés de Azael eram famosos em Israel inteiro. Cuidado no que você é bom e na sua fama. Ele olha e diz assim, Abner, versículo 20, olhando para trás, perguntou, és tu, Azael? Sou eu sou.
Sou eu mesmo, porque ninguém iria conseguir alcançar você, só eu. Então lhe disse Abner, desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma os seus despojos. Vai atrás de outro soldado, Azael. Pega outro, mata outro. Não vem atrás de mim. Era uma guerra. Mas Abner não queria matar Azael. De quem que Azael era filho? Ele era irmão de quem? Joabe, meu irmão. Joabe era o general. E Abner sabia que se ele matasse Azael, ele ia morrer pela mão de Joabe. Era a lei da época. Desvia-te de mim. Vai pegar um outro soldado, vai fazer outra coisa. O que está escrito no final do versículo? Ele não quis. Sua vontade. Sua vontade. Muito cuidado com a sua vontade. Tem que ser analisada, tem que ser observada. Se ela está fermentada, se ela está totalmente infeccionada. Quando Paulo fala, os dardos do maligno, o escudo da fé, por quê? Porque é inflamados. As flechas eram flechas de fogo, inflama o coração do homem. Próximo versículo. Versículo 22, então Abner tornou a dizer a Azael, desvia-te de trás de mim, porque eu vou ferir você e vou te matar, vou dar contigo na terra. Aí ele diz assim, como que eu vou levantar o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Como é que eu vou olhar para ele? Isso era ou não era suficiente para Azael desviar? Era ou não era? Aí a grande pergunta, as coisas que Deus tem nos falado, não é suficiente para nós adquirirmos uma situação e uma direção correta. Mas o quê? Mas acreditamos no poder, acreditamos, Deus é amor, Ele não vai permitir com que e temos atitudes insanas, e temos reações insanas, não porque Deus é misericordioso, e Ele não vai deixar com que e temos atitudes, será que ele achava, certo, ele estava pensando assim, não, eu faço parte do exército que Deus escolheu Davi, ungiu Davi. Jamais Deus vai deixar eu morrer na mão desse homem aí. Até agora nós temos vencido. Eu vou ganhar e vou matar ele, vou acabar com a guerra e Davi vai ser coroado geral. Será que porque ele achou que porque ele fazia parte do exército vencedor, ele fazia parte do exército de Davi, que Davi havia sido escolhido por Deus, ele não ia morrer? Será que passou na cabeça dele? Será que ele achou, por exemplo, que a velocidade dele, que na hora ali o Senhor ia abençoar, ou que ele ia ser ungido como Davi foi no momento do gigante? Quanta coisa passou na cabeça dele para ele continuar aquela perseguição? Quanta coisa passa na sua cabeça para você continuar uma obstinação, continuar de um jeito, de uma maneira, não analisando, não observando, não fazendo uma análise geral. Peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Peraí, a coisa não é bem assim. Peraí, Satanás estava fermentando a minha alma, fermentando o meu coração. Peraí, eu preciso entender melhor, eu preciso ouvir Deus. Deus fala comigo. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou ouvir mais meu coração, porque ele está infeccionado. Deus fala comigo. Deus estava falando com Azael pela boca de Abner. Mas Abner não quis saber. Azael não quis saber. Por que ele não quis saber? Porque ele achou que ele ia ganhar e que ele estava certo. Esse negócio de achar que está certo. Achar que está certo. Achar que está certo. Não, eu estou certo, eu estou do lado de Davi. Deus ungiu Davi, Deus escolheu Davi. Deus não vai permitir com que eu morra. Peraí, naquele momento ele tinha que usar a inteligência militar, a inteligência da guerra. Ele escutou o outro dizendo, desvia-te para a direita ou para a esquerda, para de me perseguir. O que aconteceu? Lê aí o final. Azael correndo, Abner só pegou a lança e só virou. E ele veio. Foi só isso. Não teve jogo de espada, não teve confronto. Eles corriam com a espada e com a lança. O
que Abner fez? Posicionou firme a espada e virou, a lança e virou. Quando virou, Abner veio, Azael veio. Um golpe comum, tradicional. Mas Azael não contava com isso. Foi só o que Abner fez. Usou a velocidade de Azael para matar ele. E aí? Ó Senhor, o crente fez tudo sozinho, quase tudo sozinho. Foi o ímpeto dele, foi a vontade dele, foi a coragem dele, foi a determinação dele. Satanás diz, eu só dei uma mãozinha. Só dei uma mãozinha. Foi tudo, ele sentiu tudo. Deixou-se dominar e tudo. E gostou e foi. E tal, e tal, e tal. Eu só dei uma mãozinha. Foi o que Abner fez. Posicionou a lança. Firme. Virou para trás. A força de Azael e a rapidez fez com que a lança atravessasse do outro lado. A quinta costela, que era fatal. Até hoje, fatal. Pega todos os órgãos aqui e pá, acabou. Quinta costela. Morreu. Um golpe só. Abner fez força para matar Azael? Nenhuma. Às vezes nem é o inimigo que está fazendo tanto empenho para nós cairmos. Somos nós. Na nossa determinação, na nossa coragem, em direção errada, do jeito errado, no rumo errado. Eu quero dizer uma coisa para você para terminar. Eu e você temos habilidades que foram abençoadas por Deus, cercadas pelo Senhor, purificadas pelo Espírito Santo. E isso é maravilhoso, isso glorifica o nome do Senhor. Mas são as suas fraquezas que te tornam saudáveis. São as suas fraquezas que te tornam lúcido. Não as rejeite. Se você tem passado um momento de fraqueza, fraqueza não é pecado. Fraqueza é um momento onde as suas verdades são esclarecidas, são claras, ali. O Espírito Santo está dizendo, está vendo, filho? É assim, 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 olha, é aqui, assim, assim. Ele está explicando. Todos os dias, o Espírito Santo mostra. E ele mostra. Mas Satanás quer o quê? Quer que você tome posse das suas habilidades de tal maneira, dizendo, eu sou o tal, eu faço tal coisa, eu já fiz tal coisa, porque eu sou usado por Deus nisso, porque eu sou isso. Não, nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos do Senhor. E as nossas misérias e as nossas fraquezas são uma bênção na nossa vida. São ou não são? As nossas fraquezas são uma bênção na nossa vida. Não tenha medo delas. Não tenha receio delas. Elas não vão te engodar. Não. O que engoda é as habilidades. Não tenha medo das suas fraquezas. Seja tão transparente. É sim, Senhor. É verdade, Pai. É verdade. É isso existe. Isso existe. É verdade, Deus. E aí o Senhor diz assim, o meu poder, ele só se torna perfeito. Não é na sua habilidade. É na sua fraqueza, porque eu mostro, eu revelo, eu te faço, eu te dou e eu te mostro. Não ignore as suas fraquezas, é ali que Deus quer te encontrar. Deus quer encontrar você nas suas fraquezas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O sucesso de Azael foi a morte dele. Eu quero fazer com você uma oração. Pai Santo, nós sabemos que o nosso inimigo é ardiloso e ele conhece inúmeras estratégias para destruir os seres humanos. E a sua palavra diz, ó Deus, que os agentes das trevas são mais hábeis do que os da luz. Até os ímpios são mais espertos do que alguns de nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar. E que o Senhor venha nos fazer dar atenção, Deus. E que nós possamos entender que tudo começa quando Satanás nos convence. E ele levanta uma situação, um sentimento, causando uma determinação cega, um objetivo cego,
onde nós não enxergamos mais nada. Deus, eu quero te pedir por aqueles que estão assim aqui nesta noite. Aqueles que estão enxergando apenas uma coisa. Eles não conseguem considerar mais nada. Eles não conseguem analisar mais nada. Eles não conseguem examinar Deus. Eles não conseguem fazer a grande pergunta: o que Deus quer? O que o diabo quer? Eu quero te pedir por aqueles que estão fermentados, onde Satanás tem usado a mente, os pensamentos, os sentimentos. Onde esse seu filho e essa sua filha estão totalmente absorvidos, Deus. Num foco. Apenas um foco. Um problema que cresceu, uma situação que cresceu. E esse problema está engolindo esse filho e essa filha. Eu te peço que o Senhor venha libertar meu irmão e minha irmã agora. De todo projeto das trevas. De toda a força e domínio do mal. De tudo aquilo que Satanás está levantando na mente. De todo o argumento altivo que Satanás está levantando. Frases como: você tem que ser feliz, você não pode aguentar mais isso, você já aguentou demais, você já deu inúmeras oportunidades, chega, não é isso que Deus quer para você, Deus tem coisas para você. Satanás usa a sua palavra, meu Senhor, para fazer um engodo na mente, no coração dos teus filhos. Eu te peço agora que o teu Espírito Santo venha desmascarar o governo e o domínio das trevas nesta mente agora, neste coração que por causa da dor e do sofrimento abriu espaço para fermentação maligna. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja agora, nós te pedimos que o Senhor venha tirar e levantar agora o poder da tua palavra, o poder da tua escritura, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe um agente de libertação, que é a sua palavra. Eu faço menção agora da espada desembainhada do Espírito agora. Eu invoco agora o poder e a autoridade da palavra de Deus, que entra neste coração e nesta alma agora, trazendo separação agora da vontade humana e da ação de Deus, da vontade humana que divide agora o espiritual do emocional, e agora derrama luz, meu Senhor, em meio a essas trevas. Ó Senhor, comece agora a consolidar a sua palavra, comece agora a desmascarar a força das trevas, o domínio, todo esse poder desse diabo, desse demônio que está dentro deste coração, fermentando essa mente, fermentando esta alma. Nós como igreja nos levantamos agora e repreendemos todos os ardis, todo o dardo inflamado que foi jogado nessa mente, nesse coração, todo o cansaço que tem sido usado, tudo aquilo que o inimigo tem usado agora, toda essa melancolia, toda essa amargura, todo esse ressentimento, toda essa força de passado, espíritos das trevas, espíritos emocionais que trabalham com as emoções, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espíritos que estão de posse dessa dor, dessa angústia, desse ressentimento, dessa amargura, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu declaro livre o povo que pertence ao Senhor, o povo que recebe a palavra. Eu declaro livre em nome de Jesus Cristo essa mente que estava sucumbida, esse coração que estava amarrado, aprisionado neste sentimento, nessa dor, nessa frustração, nessa humilhação que se transformou em soberba, que se transformou em coração ofendido agora. Toda infecção de Satanás nessa humilhação, toda infecção de Satanás nessa rejeição agora é arrancada, e essa fraqueza agora é recebida por você, para que Deus se manifeste nela. Não permita que Satanás fique de posse da sua
sua fraqueza, transformando ela numa dor incurável, numa dor que não tem cura. Em nome de Jesus, deixa essa fraqueza agora aos pés de Jesus Cristo. Entrega agora essa dor para o Senhor. Fala: Senhor, limpa a minha dor, limpa a minha dor, limpa a minha fraqueza. Eu quero o teu poder na minha fraqueza, o teu poder me ensinando a continuar, a amar, a perseverar, a servir, a perdoar. Ó Senhor, eu invoco agora o teu poder na minha fraqueza, e eu repreendo todas as hostes das trevas que estavam atacando as minhas fraquezas, me fazendo ficar fermentado contra a tua vontade, contra os teus propósitos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você coloque a mão no seu coração agora. Que você diga bem forte assim: em nome de Jesus, eu declaro agora que as minhas fraquezas estão libertas de todo domínio de Satanás. Em nome de Jesus, a palavra de Deus está curando agora todas as minhas fraquezas, das dores, dos ressentimentos, da amargura. Espírito Santo, eu entendi que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Satanás queria que eu fermentasse, que eu agisse, porque fiquei machucado, porque fui ofendido, porque fui rejeitado. Mas em nome de Jesus, eu percebi que a minha fraqueza estava fermentada pelo inferno. Mas agora a palavra de Deus limpou meu coração, e as minhas fraquezas estão diante do Senhor. Toma posse, Jesus, de todas as minhas fraquezas e manifeste nelas o poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra ministrado sobre o seu coração venha destruir hostes, armaduras, poderes das trevas, principados, governos e potestades, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.